Fala aí, eu sou o Ruando, responde aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre cascas cilíndricas, beleza? Mas o que são cascas cilíndricas? Cascas cilíndricas, gente, são o seguinte. É o nome que a gente dá para um método para calcular o volume de um sólido de revolução, tá ok? E o que é um sólido de revolução? Um sólido de revolução, a gente consegue por exemplo, se a gente pega uma área, por exemplo, a área desse triângulo aqui, tá? E gira essa área ao redor de algum eixo, tá? Nesse primeiro exemplo aqui, só pra gente saber do que se trata, eu vou pegar essa área, tá? Eu não vou chorar só para não poluir muito o meu desenho, porque eu vou fazer bastante coisa aqui ainda. Mas a ideia é pegar essa área desse triângulo aqui, tá? E girar, tá? Fazer uma revolução nessa área ao redor do eixo Y, nesse caso, tá? Então, vou pegar essa área e vou girar ao redor do eixo Y, tá ok? O que vai acontecer vai ser o seguinte. Não sei se vocês conseguem imaginar, mas vai acontecer... vai aparecer uma área, um sólido parecido com isso aqui. Vê se vocês imaginam a mesma coisa que eu. Vocês conseguem enxergar uma coisa parecida com isso? Parece um cone, né? Eu pego esse triângulo e se eu giro ele ao redor do eixo Y, eu consigo um cone. Tranquilo? E o meu objetivo é calcular o volume desse cone. Tá? A princípio, o cone, a gente sabe calcular o volume, a gente sabe a formulazinha para isso. Mas e se isso aqui fosse uma curva esquisita, né? Como é que a gente faria? Então, a gente tem que usar as ferramentas que o cálculo dá pra gente para fazer isso, tá? E agora, a gente vai fazer um exercício de imaginação. Eu preciso que vocês imaginem comigo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar encher todo esse meu volume, todo esse sólido, com cilindros, tá? Então, por exemplo, se eu começar com esse cilindro aqui, eu vou marcar um tamanho, por exemplo, esse tamanho aqui, tá? Aqui eu vou ter um cilindro, tá ok? Mais ou menos o mesmo tamanho. Vou desenhar um cilindro nesse ponto, tá? Estão vendo? Agora eu vou desenhar um cilindro que tem um raio um pouquinho menor, tá? Vou desenhar de outra cor. Por exemplo, um cilindro assim, ó. Um aqui e o outro aqui, tá ok? Deixa eu ver aqui direitinho. Ok. Beleza, então eu vou desenhar um cilindro que tenha mais ou menos esse raio, tá? E vou fazer isso. E agora eu vou fazer um menorzinho ainda, tá? Bem pequenininho, bem curtinho, tipo assim. Desenhando a mão livre mesmo, não precisa tomar tanto cuidado com isso não. Vocês conseguem ver que eu consigo preencher todo o meu sólido com esses cilindros? Beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar calcular, primeiro, a área de um desses cilindros. Vocês lembram como é que a gente chama a área lateral de um cilindro? É 2πr vezes a altura, não é isso? Beleza, então se eu for olhar, por exemplo, aqui para o cilindro vermelho, quanto é que vale o raio dele? Vocês conseguem ver que o raio é o próprio valor de x? Beleza, então eu vou fazer isso. Vou escrever essa área desse cilindro como 2π, no lugar do raio eu vou colocar x. E a altura? A altura é o valor da minha função, então eu vou colocar f de x. Tranquilo? Beleza. Agora eu vou imaginar que esse cilindro tem uma espessurinha, tá? Que ele é um pouquinho grosso, tá? Só um pouquinho. E eu vou calcular o volume desse cilindro. Como é um volume bem pequenininho, eu vou chamar de dV, tá? E vou colocar essa área vezes essa espessurinha, tá? Vezes dx. Tranquilo? E o que eu vou fazer é somar todos esses volumes. E a soma desses volumes todos tem que dar o volume do meu sólido de revolução, tá? A soma dessas coisas que tem um tamanho infinitesimal, a gente já sabe que é a integral. Exatamente isso que eu vou fazer. Então, esse volume vai ser igual a integral de 2π vezes x vezes f de x, tranquilo? Dx. E é assim que a gente calcula, tá? É desse jeitinho que a gente calcula o volume de um sólido usando o método
das cascas cilíndricas, tá ok? Nesse exemplo, a minha curva é y igual a 2 menos 2x, tá? Que é a reta que passa por esse ponto e por esse ponto. Então, se eu for substituir aqui, eu vou ficar com o volume seria integral. O x é o raio, né? E o raio vai de 0 até 1. Então, eu vou integrar de 0 até 1 de 2 vezes π. Se quiser tirar esse 2π da integral, já que ele é uma constante, pode tirar. Vezes x vezes 2 menos 2x dx. E é só resolver essa integral que a gente calcula esse volume. Tá ok? Beleza. Vamos seguir em frente. De uma maneira geral, qualquer sólido eu consigo fazer isso. Se eu quiser girar esse sólido aqui ao redor do eixo y, como é que eu vou ficar? Eu vou repetir essa figura aqui desse lado, não é isso? Repito essa figura desse lado e desenho os cilindros. Então aqui, quer dizer, primeiro eu desenho o sólido, né? Depois do sólido desenhado, não precisa desenhar vários cilindros. A gente vai desenhar, sei lá, umzinho, só pra gente pensar nele, tá? Então, por exemplo, eu posso imaginar um X aqui e desenho esse cilindro aqui, tá? E esse cilindro vai percorrer todo o meu sólido, tá? Então, se eu fosse desenhar, se eu fosse calcular o volume desse sólido aqui, eu teria que fazer o quê? Exatamente o que a gente fez da outra vez. O volume seria a integral indo de A até B, porque é da onde o raio está variando, tá? Esse aqui é o menor cilindro de todos. E eu vou desse cilindro até o cilindro do lado de fora, que no caso é um cilindro com altura zero, né? Então a gente não precisa desenhar ele. Então é uma integral indo de A até B, que são os limites do meu raio, de 2π vezes x vezes a minha função, vezes a minha f de x. Tranquilo? E eu posso girar ao redor do eixo y, mas eu também posso girar ao redor de uma reta qualquer, por exemplo, uma reta x igual a k. E aí como é que ficaria? Aí eu teria que olhar qual é o meu novo raio, né? Então, ó, fazer a figura é importante. Então, aqui eu teria o meu sólido, que eu vou girar ao redor desse eixo, tá? E eu teria que ver qual é o meu novo raio. No caso, o menor cilindro de todos seria esse. E eu vou variar indo desse cilindro até o cilindro mais externo. E um cilindro intermediário, por exemplo, seria esse aqui. Tranquilo? Seria algo parecido com isso. O raio dele, se vocês forem ver, vai ser daqui até aqui. E que tamanho é esse? Isso aqui tudo é x. E isso aqui é k. Então, esse raio é x menos k. Tranquilo? Então, eu vou escrever exatamente essa função, só que trocando esse raio, que era x por x menos k. Tá ok? Então, eu vou ficar com volume igual a integral de A até B de 2π vezes x menos k vezes f de x. Então, a dica que eu posso dar para vocês é não decore nenhuma dessas fórmulas. Faça o seu desenho, identifica qual é o raio, identifica qual é a altura e aí você coloca na fórmula, tá? Uma outra coisa que pode acontecer é você rodar, você girar uma área que esteja compreendida entre duas curvas. Por exemplo, se eu vou achurar esse só de leve para a gente conseguir entender. Eu vou girar essa área ao redor do eixo y, tá? Esse aqui é o eixo y, esse aqui é o eixo x. Como é que vai ficar essa figura? Eu vou repetir a curva de cima, vou repetir a curva de baixo e vou girar esses caras. Então aqui eu vou ter algo parecido com isso. Aqui em cima eu vou ter algo parecido com isso, tá? E esse daqui é o meu sólido. Esse é o sólido que eu girei ao redor do eixo y, tá? Aqui ele é oco, né? Tranquilo? Beleza, então eu vou desenhar um cilindro. Vou botar de outra cor aqui para diferenciar. Vou desenhar um cilindro intermediário para a gente conseguir identificar onde é que está o raio, tá? Então seria algo parecido com isso. Tá? E agora vamos lá, como é que ficaria o meu volume? O meu volume continua sendo a integral de A até B, porque é onde o meu raio está variando. Eu começo desse cilindro verde aqui, passo pelo cilindro azul e chego no cilindro verde mais externo, tá? Então o meu volume vai de A até B, de 2π vezes o raio. Quem é o raio? Olha aqui, o raio é esse cara, é o próprio x. Tranquilo? Então x
vezes agora. Quem é a altura? A altura do meu cilindro, ela agora é limitada. Em cima pelo f de x e embaixo pelo g de x. Então eu tenho que botar isso. A minha altura agora vai ser f de x menos g de x, tá? Então quando eu tiver entre duas curvas, eu tenho que tomar esse cuidado. E eu também posso ter, eu não fiz o desenho, mas vocês têm que saber que eu também posso ter uma figura desse tipo aqui rodada ao redor de outro eixo que não seja o eixo y. Então aqui eu teria um x menos k e aqui eu teria um fx menos g de x. Tranquilo? Beleza? E tudo isso que eu falei vale se você quiser rodar ao redor do eixo x, tá? Vou fazer só um exemplo bem rapidinho e geral para a gente conseguir entender isso. Essa figura que eu estava rodando ao redor do eixo y, vou rodar ao redor do eixo x. Mesma ideia, tá? Só que agora os meus cilindros vão estar centrados nessa direção. Então, vou desenhar um cilindro intermediário aqui para a gente imaginar, tá? Não ficou tão simétrica essa figura, mas vocês entenderam a ideia, tá? E como que é o volume desse cilindro aqui agora? Mesma ideia, só que agora eu tenho que trabalhar com uma função de y, não uma função de x. Então ela vai de A até B, esses pontos aqui, né? Aqui seria A e aqui seria B, então é uma integral de A até B, de 2 vezes π vezes o raio, que agora é y, tá? Vezes a minha f de y. Tranquilo? Então é isso, gente. Esse vídeo te ajudou? Responde aí. Um abraço!